Quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Mateus, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Venham a mim, convite de nosso Cristo, de nosso Senhor, convite do nosso Salvador. Assim nos diz a palavra de Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Meus irmãos, Jesus é o Salvador dos humildes. Os versos 25 ao verso 27 nos fala isso. O capítulo 11 do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, começa nos dizendo que Jesus prega em algumas cidades, depois fala-nos acerca dos mensageiros de João Batista, quando João pede, quando está no cárcere, para os seus discípulos falarem com Jesus e perguntarem se era ele mesmo ou se eles deveriam esperar o Messias. E Jesus dá uma resposta a João, uma resposta bem interessante, apontando exatamente que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo. E aí Jesus começa a repreender aquelas cidades a quais ele tinha feito milagres. E essas cidades precisam se arrepender, as pessoas precisam se arrepender. E aí, no verso 28 ao verso 30, Jesus faz aquilo que nós, teólogos, chamamos de o maior de todos os convites, convite às pessoas, aos pecadores, a acharem nele o sentido da vida. Inicialmente, esses versículos que nós lemos agora é um convite, sim, ao pecador. O fardo, o peso não era do trabalho diário, mas o peso do pecado. O pecado é exatamente isso, ele coloca sobre a pessoa um jugo, e além de falar acerca da questão pecaminosa, Jesus está dizendo para aquelas pessoas que eles não acharão descanso na lei, eles não acharão descanso nos mestres da lei. O próprio Evangelho diz que os fariseus, eles colocavam peso sobre as costas das pessoas. Tanto que o capítulo 12 vai falar exatamente sobre essa questão da lei, sobre como essas pessoas interpretavam o Antigo Testamento e como Jesus aponta nele o cumprimento de todas as coisas. O versículo 28 começa exatamente Jesus dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz um convite e diz exatamente qual é a proposta desse convite: alívio. Verso 29, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ao aprendermos sobre quem Jesus Cristo é, ao tomarmos o seu jugo, o objetivo também é se tornar manso e humilde de coração. E aí Jesus diz exatamente quem ele é nesse momento. Ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Não é como o dos fariseus, não é como a lei.
ele não vem trazer maldição, mas ele vem abençoar a vida daquele pecador que se chega a ele. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, aqui nenhum de nós é descrente. Todos nós já professamos a fé em Jesus, fomos batizados na infância, fizemos a profissão de fé. O que tem a ver esses versículos comigo, com todo mundo? Tem tudo a ver. Porque esse versículo não é do outro, esse versículo também é nosso. Ele é um convite para que nós possamos entender aonde nós estamos no quesito da graça. Aonde nós estamos, como nós fomos encontrados e o que Jesus fez por nós. E precisamos nos lembrar exatamente de que houve um período da nossa vida onde nós estávamos cansados e sobrecarregados. O pecado, as religiões, a nossa busca desenfreada por achar ou por procura de paz, nos levou a muitos lugares e nós precisamos entender exatamente que Ele, Cristo Jesus, já aliviou o peso do pecado. Porém, irmãos, vez ou outra nós caímos e vez ou outra nós esquecemos de ir até Jesus e falar que existe uma culpa que pesa em nossos corações. O fato de que todo o peso da religião e do pecado ter sido tirado de nós não nos isentou de cair, mas nos trouxe o perdão do pecado. E vez ou outra nós nos encontramos ainda assim, cansados, sobrecarregados, não por causa do trabalho, não por causa das crises pessoais, das crises em conjunto, das crises em família, mas porque existe alguma coisa em nosso coração que ainda precisa sair, que ainda precisa ser tocada a trombeta, para que, de fato, possamos entender que Ele ainda continua aliviando o coração do crente que já foi chamado pela graça de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos voltar os nossos olhos a este aprendizado. R.C. Sproul dizia que Jesus Cristo não é apenas aquele que ensina, ele é a própria lição. Manso, humilde. E ele faz esse convite, irmão Técio, para que nós possamos aprender dele. O seu jugo é suave, não tem peso, não é aquele jugo que une o boi, mas é algo que no tempo de Jesus era colocado sobre os ombros para facilitar a carga, o que tornava a coisa bem mais leve. E Jesus está dizendo exatamente que Ele tirou toda a carga dos meus ombros e dos seus ombros. Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E vez ou outra nós nos encontramos com o nosso coração aflito, com a nossa alma aflita. Vez ou outra, nós nos encontramos em crises existenciais profundas que inquietam a nossa alma, que nos tiram o fôlego, que mexem com a nossa estrutura, que atrasam a nossa vida no sentido de uma progressão de vida espiritual. E Jesus está dizendo, esse é um lembrete para a igreja de quem Ele é. Ele é o descanso para as nossas almas. Ele é o descanso eterno do crente.
Ele é o descanso para aquele que ainda está aflito, para aquele que está em crise, para aquele que está com problemas. Por isso, irmãos, nós entendemos que Jesus, por nos conhecer, nos deu exatamente esse manual, e é esse manual que trata os nossos corações. Por isso nós não vamos achar redenção na psicologia, por isso nós não vamos achar redenção na filosofia, nos conselhos do mundo, porque Cristo, somente Ele, é o descanso da alma do crente. E parece que a gente esquece dessa verdade. Nós pregamos essa verdade para os de fora e esquecemos que ela também nos serve. Nós olhamos o pecador cansado, sobrecarregado, e não olhamos para nós. E parece que essa verdade de que Cristo é o descanso das nossas almas desapareceu da nossa relação teológica. Cristo continua sendo o descanso das nossas almas. Por isso, nele nós encontramos alívio para as nossas lutas. Por isso, nele nós encontramos alívio para as nossas crises. Por isso, nele nós encontramos alívio para os dramas mais profundos da nossa vida. É Cristo e nada mais. É Ele e mais ninguém. E nós precisamos olhar para esse texto e entendermos aonde nós estamos, o convite que foi nos feito e o que Jesus ainda continua sendo para nós. Ele é para o pecador e também é para o salvo. Ele continua sendo a mesma pessoa. Meus irmãos, que maravilha é saber que em Cristo nós achamos descanso para a nossa alma. Por isso, a importância de, no dia do Senhor, nós entendermos exatamente que aquele é um dia de descanso para a nossa alma. É o dia que separamos e devemos separar para que esse descanso seja verdadeiro, sincero e concretizado através da nossa crença de quem Cristo é. Jesus é o descanso das nossas almas. Ele continua sendo aquele em que o jugo é suave e o fardo é leve. Se você carrega algumas culpas e ela está pesada, e essa culpa tem tirado a tua paz, você não consegue dormir, o travesseiro, como dizia Davi, tem sido aquele local onde você chora. Jesus é o alívio para essa culpa. Se você, meu irmão, está passando por um momento de luta, de crise existencial, de crise familiar, de crise conjugal, Jesus é o descanso para mim e para você. Se você se sente cansado, sobrecarregado, lembre-se que Ele já tirou o jugo e o fardo. Por isso, devemos andar e entender que fomos livres, não somente das cadeias do pecado, mas de todo o peso que os nossos ombros carregavam. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe os nossos corações. Lembre-se, esses versículos não é do outro, ele também é nosso. Que Deus abençoe. Amém.